a mais um podcast da Porto Real e hoje é um tema bem delicado que é inadimplência em condomínio. E para isso, quem está aqui do nosso lado de convidado é o Dr. Marcelo Monteiro, mais uma vez no nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Gustavo. E a nossa supervisora responsável por cobrar os inadimplentes dentro da empresa, a Aline Duarte. Tudo bem, Aline? Tudo bem, obrigada pelo convite. Então, hoje discutiremos os desafios da inadimplência em condomínios. Doutor Marcelo, quais são as principais consequências legais para quem está em atraso com as taxas condominiais? Aline, quem escolheu viver em condomínio sabe-se que adere a uma dívida mensal continuada por toda a sua vida. Sim. Então, enquanto morar em condomínio, ele está obrigado a ratear as despesas, né, que tem para fazer frente, né, a tudo aquilo que o condomínio demanda, né, tudo aquilo que o condomínio precisa para poder prestar bem os seus serviços. Então, no momento em que a pessoa escolhe viver em condomínio, ela tem que estar ciente se aquilo ali vai caber para o bolso dela. Esse é o primeiro desafio que ela tem que se auto-enfrentar. E muita gente não faz isso, né, na hora de comprar o imóvel. Empolga, quero ter uma casa na praia. Quando vai ver a taxa de condomínio, ou vai ver até as regras, né, do próprio condomínio. Exatamente. Então, muitas vezes a gente depara com aquelas pessoas que a vida toda moraram numa casa e vão viver num condomínio, então ela tem que entender que ela tem que dividir espaços, e aqueles espaços eles têm um serviço que precisa ser produzido para que ele possa, né, ter todo aquele desenvolvimento. E, paralelamente, o que acontece? As pessoas, às vezes, aquilo ou não cabe no bolso ou discordam que exista aquela dívida continuada. Então, com isso, elas contestam, alguns não pagam por necessidade mesmo de falta de recursos, né? E daí o que se desdobra, né? As pessoas acabam por ficar inadimplentes. E ficando inadimplentes, outros terão que suportar com o pagamento, né, devido à omissão desse condômino. Exatamente. Altera toda a coletividade. Há uma previsão, né? Que a gente estima-se que todo mundo vai pagar, então há uma previsão a ser seguida. Quando um não paga, quebra. Né? É como se fosse uma engrenagem que tivesse partido, né, uma parte daquela engrenagem. Então aquilo ali começa a funcionar de uma forma um pouco mais deficitária. Bom, mas com isso o que tem que ser feito? Primeiro passo, tentar entender por que o condomínio está inadimplente. Né? Isso é um trabalho do síndico. O síndico ele tem que buscar saber o que está acontecendo e tentar viabilizar aquele pagamento, né? Como é que ele vai fazer, se ele vai fazer um empréstimo, aí é com o devedor o que ele vai ter que fazer. Né? E se ele, mesmo assim, não vier a satisfazer aquela obrigação, aí isso vai caber uma demanda judicial. Qual é a principal consequência disso tudo? Um processo, ele tem um dia ele vai ter um fim. Ele pode demorar, né, como demora, via de regra demora, mas um dia ele vai ter um fim. E quando ele tem esse fim, o imóvel responde pela dívida. Ele não é um bem de família, ele é próprio terreno. Por ser próprio terreno, ele está aderido àquela questão. Então, se o condômino não possui recursos para poder pagar a dívida dele na totalidade, cumprir total obrigação, o imóvel, infelizmente, é indicado a leilão. Na arrematação, o fruto disso se cobre essa despesa. E se sobrar alguma coisa, né, aí ele pode pegar, né, o que tiver de sobra dessa arrematação. Você falou que é obrigação do síndico, né, tentar entender, tentar, sem por meias judiciais, né, tentar, porque é a forma mais barata e mais rápida. Agora, tem alguns síndicos que eles insistem para tentar conseguir alguma coisa, ele tirar juros e multa. Isso não é permitido. Não é permitido. Fazer qualquer tipo de negociação que seja diferente do que está na convenção, que a convenção geralmente ela trata, se ela não tratar sobre as multas e os juros, certamente a lei civil vai falar sobre isso. Né? Ela diz sobre isso. O Código Civil diz isso. Então, geralmente, multas de 2%, juros de 1% ao mês. Então, ele não tem essa autonomia. Para ele poder ter qualquer possibilidade de negociar
alguma coisa, ele tem que ter respaldo assemblear. Ele tem que tratar essa matéria como um item da ordem do dia, numa assembleia próxima e falar, olha, o condômino da unidade X, ele só tem X reais para pagar, tirando multas, juros, cobre toda a despesa dele. Pode ser feito? Se a maioria aprovar, sem problemas. Em alguns casos, o síndico ele é isento, né? Ele não quer se envolver, não quer cobrar diretamente do condômino, não quer participar dessa negociação. Aí eles pedem para Porto Real. E a Porto Real ela tem um setor específico de cobrança, onde a gente faz essa cobrança diretamente ao condômino, fazendo essa mediação, tentando negociar da melhor forma para o condômino e para o condomínio. Mas, nesse caso, tudo certo. A Porto Real, ela faz dessa forma. E se for o caso de entrar com uma ação, que é quando não dá certo a negociação, quando o condômino não cumpre, nesse caso, qual tipo de ação que a gente pode entrar? Qual tipo de ação que a gente pode direcionar esse condômino? Então, quando nós sugerimos, né, que o síndico ele tenha esse trabalho de tentar entender porque o condômino está devendo, primeiro ele buscar, de alguma forma, conversar com a pessoa. Não sendo possível, manda uma carta, qualquer chamado via ferramentas eletrônicas, seja WhatsApp, e-mail, é importante, é bom que isso registra. Carta registrada também, telegrama, aquilo que for possível, né, de se trabalhar isso de uma forma mais expressa. Quando não há mais essa possibilidade, tá, isso se esgotou, aí eu já recomendo que entre com o processo judicial e não demore tanto tempo. Por quê? Muitas vezes, os processos, conforme eu falei, já são demorados. Às vezes um síndico, ele deixa passar um mandato dele inteiro, né? A pessoa começou exemplificando devendo em fevereiro, ele vai ter uma assembleia em janeiro do ano seguinte e ele deixa para entrar com a ação em dezembro. Está devendo 2, 3, 4 meses, não se resolveu, recomendo que vá para a justiça. Sai mais barato, porque os recolhimentos das guias judiciais, elas se dão em cima do valor da dívida e mais alguma coisinha que eu não vou explicar aqui, porque senão vou me alongar, né? Então, isso aí se torna um pouco mais caro. Né? E às vezes se torna inviável, porque eu espero 2, 3 anos, aí quando vai ver tem uma custa elevada e o condomínio não está podendo dispor de R$3.000, R$2.000 e poucos para poder fazer o ingresso da ação. Muito, né? Acontece demais, muito. demais. Então, nós temos, né, 2 modalidades de cobrança. Existe a ação de cobrança, tá, que ela segue o rito, que é o procedimento comum, e tem a execução extrajudicial, que ela está prevista no artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil, de 2015 para cá. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas têm um entendimento assim, um pouco equivocado, né? Porque quando sai no mandado, quando sai uma ação de execução, sai no mandado assim, pague em 3 dias sob pena de perda do bem. Não é bem assim. A Constituição, ela garante a todo mundo direito de defesa, né? Então, quando você entra, vou tentar exemplificar rápido. Se você entra com uma ação de cobrança, a outra parte vai contestar, você vai replicar, razões finais, possível audiência, sentença, fase executiva. Uma ação, que é uma execução judicial. Se você entra com a execução extrajudicial, dela cabe embargos, que é como se fosse a contestação do outro aqui. E você vai ter que falar sobre o embargos, que é como se fosse a réplica do outro processo, que era um procedimento especial. Então, tem todo um desdobramento que é tudo muito similar. Então, não é como as pessoas, né? Muitas vezes as matérias elas são tratadas de uma forma muito seca e às vezes por pessoas que não dominam o conhecimento da prática disso. Então, e com isso... se tem muita dúvida se é legal esses meios, né, na área condominial, na cobrança disso. Porque, na verdade, assim, o Código de Processo Civil ele prevê, né, ele já prevê o encargo condominial como sendo um título executivo. Só que essa ação, ela depende de muito mais instrução. O título tem que ser líquido, certo e exigível, entendeu? As prestações elas têm que ser homogêneas, continuadas, da mesma natureza. Enfim, ela é um processo onde você vai ter que reunir o maior número possível de instrução dessa ação. Como é que ela vai ser instruída? Não somente com uma planilha, ela tem que ter a convenção que instituiu aquele valor que tem que bater exatamente igual àquilo que está proposto na ação. Ela tem que estar orientada, né? A ação ela tem que estar orientada com os títulos
que ensejaram aquela cobrança. Enfim, ela é uma ação e você tem que observar bem se aquilo ali está sendo demandado contra a pessoa correta. A ação de cobrança, ela é normal, é uma ação mais fácil de se entender. E não depende de tanta informação do autor para isso. Simplesmente você o instruiu, tá? Se houver uma contestação de que não estava presente na Assembleia, não reconheço, o juiz vai dizer, você tinha que estar presente, esse valor é o valor que está lá, é o valor correto, entendeu? Não tem que estar especificado como tem que estar na outra ação. Então, assim, essa ilusão das pessoas, né, de muitas vezes falar, uma ação de execução é mais rápida. Foi feita uma propaganda, né, que diz que em 3 dias o imóvel vai para penhora. Exatamente. Se não pagar 3 dias, não, cabe Não ainda é discussão, forma. entendeu? Cabe toda ainda uma orientação dentro do processo. Então, não é bem do jeito que as pessoas pensam. Isso aí, eu falo sempre o seguinte, quem vai saber fazer a medida correta é o advogado, tá? Porque se o advogado também não tiver todos esses elementos, né, que eu citei aqui rapidamente, claro que isso é muito mais, ela tem que estar muito mais proporcionalizada, tá, com informações do que a outra. E o resultado é praticamente o mesmo. E quais seriam as alternativas para que essa inadimplência não se prolongue? O que pode ser feito para que não chegue a um estágio de se iniciar uma ação? Isso aí é uma atenção especial, tá, que o síndico tem que ter. E, obviamente, ele tem que acompanhar isso, né, solicitar sempre para a administradora quem está inadimplente e pedir um trabalho efetivo sobre isso. E ele não esperar tanto tempo. Sim. Né? Assim, muitas vezes as pessoas falam, vou esperar chegar o 13º e vou pagar tudo. Estou conseguindo empréstimo, estou tentando vender meu carro. Tá, mas quando é que isso vai acontecer? E quando você vê, já está gigantesca a dívida. Tem situações que, às vezes, assim, eu entrei com um processo que tem 1 ano e tinha dívida de 3 anos. E o síndico fala, está demorando, ele já está devendo 4 anos. Mas espera aí, quando veio para mim já estava devendo 3. Exatamente, já acontece muito também. Acontece, né? Então, é um trabalho efetivo. Percebeu que não vai ter um resultado, percebeu que aquilo ali não vai ter um resgate rápido, processo. Colocou na justiça, um dia tem fim, pode ter certeza disso. Nem que demore 5, 10 anos. Um dia vai ter fim. E o imóvel, e mais garantidor disso tudo, é que o imóvel responde por essa dívida, por essa obrigação. Aline, fala um pouquinho como é que é o processo da Porto Real na cobrança dos inadimplentes. Na verdade, ela começa antes, né? Assim que a gente disponibiliza o boleto, o condômino ele já recebe notificações. Conta pra gente um pouquinho. Então, o condômino, quando ele recebe o boleto, ele já é notificado que existe aquele boleto para pagamento. Depois de 5 dias de vencido, ele recebe uma nova comunicação de cobrança, informando que aquele boleto consta em aberto. E no dia do vencimento também há um lembrete. No dia do vencimento também, verdade. E depois 5, 10 e 15 dias ele também recebe se houver essa continuidade. Após isso, nós notificamos através dos meios eletrônicos, que é o WhatsApp, e-mail, nós também entramos em contato por telefone. Muitas das vezes as pessoas não atualizam o cadastro, o que dificulta a gente se comunicar, a gente falar com os condôminos. Às vezes o apartamento foi vendido, a pessoa nem... O proprietário não falou, isso acontece muito, né? Aí você vai cobrar, não, vendi meu apartamento semana passada. Ele nem trocou ainda no cartório o nome, né? Não está registrado no registro de imóveis. Então isso dificulta, mas a gente tenta de todos os meios entrar em contato com a pessoa responsável por aquele pagamento para a gente poder resgatar esse valor para o condomínio. Lógico que com juros, multas e correção. Não dando certo por esses meios, a gente envia uma carta de cobrança, sendo um primeiro aviso, posteriormente uma nova carta, já com um aviso de recebimento, e se não houver resposta, num próximo mês a gente envia uma notificação extrajudicial, que já entra, né, a parte do advogado, com a notificação, para a gente poder fazer algo mais efetivo, né? Porque que a gente consiga
essa arrecadação de uma forma mais rápida antes de se entrar com uma ação. Sim. Isso aí. No meio desse processo, caso a gente consiga uma resposta, a gente tenta negociar, a gente verifica pela situação que o condômino está passando. Às vezes ele não é um inadimplente quanto mais, ele é um inadimplente, aconteceu esporadicamente, né? Só aquele mês. Então, é tudo isso que a gente tem que procurar saber. Né? A gente sempre procura saber a situação que a pessoa está passando naquele momento. Sim, acho que a conversa é o primeiro... Sim, sempre fazendo a mediação, a negociação, acho que dessa forma a gente consegue resgatar esses valores da taxa de condomínio de uma forma mais efetiva. E uma coisa interessante que a gente tem lá, que na pandemia, que se falou-se em aumento de inadimplência, né? Mas a gente acabou não sentindo, né? Porque a gente acabou disponibilizando o pagamento da taxa pelo cartão de crédito, podendo parcelar em 12 vezes, né? Sim, então também. isso ajudou muito os condomínios até receberem dívidas anteriores, Sim. né? À pandemia, e hoje muitos elogiam, né? Que a pessoa até acumula pontos no cartão de crédito pagando o condomínio. Então, para encerrar, eu ia fazer uma pergunta, o senhor estava falando sobre os períodos, né? Em quanto tempo a gente pode entrar com uma ação? Um mês. E, Um mês. Se estiver devendo um mês, pode entrar um mês. e depois de, um exemplo, está devendo mais de 6 anos, a gente pode cobrar aqueles anos? 5 anos prescreve. 5 anos prescreve. A prescrição ela se dá da data do ajuizamento retroativo a 5 anos. Sim. Ou seja, você conta só até aquele mês retroagindo a 5 anos anteriores. É por isso que a gente pede para não Dali para trás, se estender, né? Dali para trás, nem tente cobrar, porque vai ser reconhecido, e se você insistir em cobrar débitos prescritos numa sentença de parcial procedência, aquela parte que é improcedente, o condomínio pode ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte adversária, entendeu? Então, quando chegar daqui para trás, esquece, desconsidera. Ok. Então, e agora para a gente encerrar, quais os conselhos que o senhor daria para os síndicos e para os condôminos para a gente lidar de maneira eficaz com a inadimplência condominial? Bom, é aquilo que eu falei inicialmente, né? Primeiro, o devedor quanto mais, ele é sempre quanto mais. Ele vai estar sempre, a gente vai estar sempre se encontrando na justiça. É complicado, é verdade. Isso é normal. Já tem alguns que você são... Você passa no corredor ali... tem uns que a gente sabe que são, né? A gente vai se encontrar daqui a 2, 3 anos, aí resolve, daqui a 2, 3 anos a gente se encontra de novo, enfim. Mas assim, tentar entender por que aquele condômino que sempre veio certinho, uma coisa que é muito normal de acontecer. Morreu alguém, morreu o proprietário. Aí começa a discussão de filhos. Sim. Começa a discussão Inventário. de filhos. Ou então, assim, são 3 filhos, 2 querem pagar e o outro não quer pagar. Não importa. Tem que pagar. Exatamente. Tem que pagar. E aquilo que eu falo sempre, recomendo sempre, seguindo todos esses procedimentos que a gente retratou aqui, justiça é a única forma que você vai ter de resolver. O síndico ele não pode ser negligente. Ele não pode ser o vizinho, o amigo, o parceiro. Ele tem que saber separar. Ele pode estar almoçando com aquela pessoa, tá, dentro do condomínio, mas ele tem que saber separar que a figura que ele está exercendo é uma figura de representatividade. Ele foi eleito para isso. E é uma obrigação. E essa obrigação está capitulada no Código Civil. E ele tem responsabilidade Ele tem civil e criminal. Então, ele tem que entender que se ele não pode funcionar naquele mandato, naquela função, né, naquele cargo, ele então não serve para estar ali. Né? Não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. É igual gerir uma empresa. Tudo bem que o condomínio não foi feito para dar lucro, né? Ele rateia despesas, mas ele funciona como se fosse uma empresa. Tem que ter seriedade, austeridade, entendeu? E não é virar as costas, ou então ser aquele ditador soberano achando que ele é o secretário-geral da ONU pelo fato dele ser um síndico. Então ele tem que realmente estar bem atento. Não sabe? Pergunta. Estamos aqui para isso. Sim. Se é a primeira vez que ele está sendo síndico, ele está querendo ocupar o tempo dele, busque com quem sabe. Né? Apesar de que nós não sabemos tudo, mas sabemos alguma coisa naquilo que nós militamos. Então é importante que ele busque esse amparo
de uma administradora séria, de um advogado sério, que possa lhe dar a orientação para que ele possa evitar de ter problemas, atrair para si problemas pessoais. Sim, com certeza. Muito bom. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado, Aline. Obrigada. E vocês que estão aí, muito obrigado pela audiência e até o próximo podcast da Porto Real. Tchau, tchau.